de março de 2024. Nesse momento, é um grande prazer gravar mais uma live aos irmãos e às irmãs, os meninos e meninas. Eu quero trazer uma tranquilidade vinda das alturas. Eu quero trazer algo forte para confortar vocês. Também, ao mesmo tempo, trazer um grande alerta a todos os meus seguidores, homens e mulheres, meninos e meninas no Brasil e nos demais países fora do Brasil. Eu quero cumprimentar todos vocês, também o pessoal do Telegram que está aqui na sala, com um forte abraço. Essa live, ela é de improviso. Eu não sabia que eu ia gravar essa live. Na verdade, ontem à noite eu fui dormir pensando em gravar um vídeo hoje de manhã mostrando umas coisas impactantes, mas de repente eu disse não, eu irei gravar uma live ao vivo. Se assim não houver falta de energia elétrica e nem de internet, vai ser gravado essa live nesse momento. Nessa live, eu irei fazer umas misturas de assuntos. Tem em mim um vasto conhecimento vindo das alturas e eu terei que passar às pessoas boas, bem intencionadas, com nitidez, porque o fim se aproxima. O fim de quê? Do reino de Satanás. Todas as coisas têm começo, meio e fim. Sabemos que a população mundial está num caos. Quem colocou essa população nessa situação foi Satanás. Porém, Satanás sozinho não é o culpado de toda essa situação. O culpado de toda essa situação é a própria população que no mundo está. Por quê? Toda essa população, como já disse antes, é rica, tem tudo e deixou a sua riqueza, querendo, além de avançar o sinal, avançou o sinal, e por isso se embaraçou e se enrolou. Deixou a sua riqueza, mergulhou na pobreza. Satanás aproveitou da situação, montou para montar um reino. O reino dele não deu certo. Quando ele viu que o reino dele não funciona mais, ele colocou na cabeça de bagaçar com o povo, judiar do povo. É isso que está acontecendo. Agora, vai ser resolvida a situação? Vai. Porém, o povo vai pagar um árduo preço de tudo que aconteceu. Eu não posso fazer nada, eu não posso avançar o sinal, eu tenho que obedecer metas, ordens vindas das alturas. Mas quem pensar que eu estou brincando de bolinha de gude, está enganado. Veja bem, aqui no livro de Daniel, né, como é que é o título da live? Título da live. Esse homem mostra o que vai acontecer no mundo agora. Esse homem mostra o que vai acontecer no mundo agora.
Será que vem vindo aí? Vamos ver. Eu disse que eu vou fazer uma mistura de assuntos nessa live. Eu disse que o homem não foi feito para comer carne. Que quem ensinou o homem, viciou o homem em comer, matar os animais para comer, foi Satanás. Eu disse isso, né? E agora eu vou provar na Bíblia. O livro de Daniel, o nome sabemos que é Dayanulo. Por que eles trocaram o nome? Porque Ul é supremo. Ul dá acesso a Yahweh, a força superior, que tem todo o poder de remover as montanhas. Aí eles trocaram Dayanul para Daniel. El representa Satanás. É um deus cananeu, ou seja, é um ser satânico que representa um aliado de Satanás para fazer a destruição no mundo. El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Lá no grande panteão satânico tem a estátua de El. Aí é onde eles dizem que o nome Emanuel é Deus conosco. Exato. Que Deus também é Zeus, que é uma estátua satânica, que também está no grande panteão satânico, representando o demônio Zeus, que é Deus. Deus é um demônio, representado pela estátua que está na Grécia, a maior delas, que é Zeus. Tá. Então, Deus conosco, é isso, Zeus com quem está com ele, comigo não. Tá? Então, Zeus é o mesmo Deus. Então, o nome é Dayanul. Eles trocaram para Daniel, encaixando o demônio El. Então, é Dayanul. Ou seja, esse El, ele faz parte do sistema de Satanás. Quem é Satanás? Um sistema implantado no mundo opositor ao verdadeiro. Oposição ao sistema verdadeiro. Tá. Quem é Deus? Um sistema satânico implantado por Satanás no mundo. Todo esse sistema, ele tem os seus representantes, que são os seres que Yahweh criou, Satanás manipulou, e eles aderiram a Satanás, tá? E aí, esses seres ficou trabalhando para Satanás. Então, Satanás, ao enganar o povo lá em cima, nas alturas, aí ele prometeu cargos elevados, posições a eles. Por isso que o cidadão morre na Igreja Católica, eles fazem uma estátua do cidadão que morreu e colocam o povo para reverenciar aquele cidadão. Pode ver que eles trocaram, por exemplo, Yahuhaná, né? Eles tiraram o nome de Alro nele, porque ele faz parte do sistema perfeito Yahweh, né? Eles trocaram para João. Aí a Igreja Católica faz São João. A palavra São vem de Satã. Satanás, santo. A palavra santo é derivado de Satanás. Seja santo porque eu sou santo, ou seja satânico porque eu sou satânico. Seja oposição porque eu sou oposição. A colocação correta, seja limpo, seja puro, seja perfeito.
seja um sistema perfeito. Aí Satanás colocou, seja santo, ou seja oposição, seja imperfeito, seja ilegal, seja ridículo. Satanás é malvado e perverso. Ele montou um sistema desfazendo o sistema perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma briga de Bolsonaro com Lula. É só um exemplo. Porque eu não sou nem Bolsonaro e nem Lula, eu não sou de partido nenhum. Pelo contrário, eu quero o bem de todos. Mas aqui é só um exemplo que eu vou dar. Ainda que o Bolsonaro fizer algo, ou o pessoal do Bolsonaro fizer algo perfeito, o sistema oposição a Bolsonaro vai largar a lenha e falar mal. Procurar desfazer aquilo que ele fez perfeito. Ou seja, o cidadão se torna inimigo do sistema dele, do Bolsonaro, que não quer nem saber. Se o cara, só do cara dizer que é bolsonarista, o pessoal do Lula larga a lenha, não quer nem ouvir ele. Então foi isso que Satanás fez. Se alguém disser que é dial, não quer saber o que ele está fazendo. O ser satânico vai para cima contra. É uma oposição à verdade. Aí é onde que entra, por exemplo, esse povo está tudo enganado. Por exemplo, vai vir a briga aí desses partidos, bolsonaristas e lulistas. Só que aí vem aquela questão, gente. Você chega lá no pessoal que estão com Lula, conversa com eles dizem que Deus e Jesus é bom e que gosta de Deus e Jesus. Aí você chega no pessoal do Bolsonaro, eles falam que Jesus é bom e que gosta de Deus e Jesus. Então Deus e Jesus vivem em briga entre si? Não bate, esse povo está fora do lugar. Esse povo tinha que se unir num só objetivo. Briga não faz bem para ninguém. Tivemos um problema de internet, mas já voltou. Então, vamos lá. Eu disse que o sistema oposição ao verdadeiro ensinou o homem a comer carne. Tá. Matar os seus irmãos e comer. Que quando aí é onde vem a questão. Eu disse que algo permitiu Ra-Satã juntar o material e construir a casa para os seres que vêm de lá morar. Ou seja, ele juntar o material que é de algo e fazer os corpos carnais dos homens e dos animais. E aí você me pergunta, mas por que o porco? O corpo dele foi dado de acordo com a sujeira que ele estava. Por que a vaca? Porque o corpo dele foi dado no melhor estágio. Por que o homem nasce aleijado? Porque ele aprontou feio lá para trás, ele já nasce pagando parte do que ele fez de errado. Ah, mas por que que o outro tem que cuidar, ou a outra tem que cuidar dele aleijado ou aleijada? Porque também recebeu uma penitência pagando algo também que cometeu de errado. E algo é perfeito. Profundo, né? Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 5. Daianul, homem de Ial, servo de Ial,
Ele ali, olhando, ele viu. Olha só o que ele viu. Versículo 5, do capítulo 7 de Daniel. Daniel disse: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Um ser levantou, designado a ensinar os homens e as mulheres a matarem os animais e se alimentar deles. Satanás colocou os homens e as mulheres na contramão para desfazer o que o Pai fez. Vai haver um novo reino. Eu disse, eu não estou brincando com bolinha de gude. Eu vou rodar aqui agora 2 áudios. Os áudios um deles é bem longo. Eu disse na live anterior que o poder está em minhas mãos. Eu vou dar um exemplo aqui. O Putin está lá na Rússia, o Vladimir Putin, guerreando com a Ucrânia, com Vladimir Zelensky. O Putin tem no seu poder, segundo informações, bomba para destruir o mundo. Arma química. Mas ele utiliza? Não. O poder está na mão dele, de acabar com o mundo inteiro. Mas ele o faz? Não. Por quê? Não. Porque, querendo ou não, o Putin também não manda nele. Ele é que pensa que ele pode fazer o que ele bem quiser. Não é bem assim. Existem seres governando o mundo aqui. E os seres que estão governando o mundo aqui pertencem a Satanás. Por exemplo, as pessoas dizem assim: o Alexandre de Moraes, ele está fazendo isso, aquilo e aquilo e aquilo lá. Mas você tem certeza que é o Alexandre de Moraes? Eu afirmo para você que não é. Não. Se você me perguntar, o Alexandre de Moraes é ruim? Se você me perguntar, o Alexandre de Moraes é bonzinho? Eu não vou dizer para você nem uma coisa e nem a outra. Por quê? Porque nem mesmo Alexandre de Moraes sabe o que está acontecendo. Mas eu sei. Todo homem e toda mulher, se tomar um banho na realidade, na limpeza de algo, se torna perfeito, se torna bons. E todo homem e toda mulher, se ficar no sistema satânico, fica péssimos e fica ruins. Se hoje
Você pegar qualquer político aí, der um banho nele certinho, da verdade, ele conseguir enxergar, adentrar a realidade, ele se torna uma pessoa ótima de se lidar. Mas seja você ou seja qualquer uma outra pessoa, se aderir ao sistema de Satanás e ficar cega, sem os verdadeiros conhecimentos da verdade, se torna uma pessoa mau e perversa, maltratando os seus semelhantes. Por isso é que eu afirmo que eu não posso aderir à política nem do lado A, nem do lado B, e também eu não posso defamar aqui o Alexandre de Moraes nem político nenhum. Porque eu enxergo as coisas de forma profunda. Eu não enxergo no raso. É profundo o que eu conheço. Então, os seres oposições a Yahweh, eles só querem fazer desordens. Aí eles usam Alexandre de Moraes, os demais políticos, usam o Lula, usam o Bolsonaro, usa todos eles. Mas se vocês pensar bem, esses homens eles não são ruins. Ruins são os seres que estão utilizando eles. Eles estão sendo cobaias. Mas nem eles mesmos sabem o que está acontecendo. Agora, olha como Satanás cega as pessoas. O Alexandre de Moraes, por exemplo, ele já tem uma certa idade. E a cada momento que passa, ele vai ficando mais longe do berço e mais próximo ao cemitério. Aí eu pergunto, mas aonde ele vai chegar com a fama dele? Porque isso é um tema, é como um conto ligeiro, é uma passagem rápida. Aí ele chega no caixão, que uma hora vai chegar, até o cemitério, uma multidão vai o levar. E de lá para frente? Vai depender do que ele praticou de bem ou de mal no mundo. Aquilo que ele está plantando, ele vai colher. Você aqui nesse mundo está fazendo o seu plantio. Seja Alexandre de Moraes, seja os demais ministros, governadores, os deputados, os senadores, os prefeitos, as outras pessoas que trabalham no setor público, em geral, juízes de direito, advogados, eles estão plantando o que eles vão colher no futuro. E um futuro próximo. Por isso é que eu aconselho os irmãos e as irmãs que aceitaram a Yahweh a ouvir mais e falar menos. A buscar Yahweh e colocar Yahweh em primeiro lugar na sua vida, porque a cada tempo que passa, você está chegando mais próximo da sua prestação de contas. Profundo, né? Então, não tem bonzinho. Todos nós, seja homem, seja mulher, seja menino ou menina, está plantando o seu futuro. Se você plantar um pé de laranja, uma muda de laranja, vai chegar uma hora que você vai colher laranja, vai ser doce. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. E
Então, por isso que temos que vigiar para não fazer besteira em nossas vidas. Então eu disse, o Putin está com o poder na mão de destruir o mundo inteiro. Mas será que ele vai destruir? Será que não existe alguém acima do Putin e também acima desses seres que está governando o mundo aqui, que também comanda? Porque Ialvo deixa à vontade até certo ponto. Mas existem restrições. Por exemplo, eles estão falando de tirar a internet do ar. Será que vão conseguir? Porque eu afirmo a vocês que eu resolvi tirar um vídeo meu do ar. Um tempo atrás, eu estava lá em Sapucaí Mirim, se eu não me engano, parece que foi isso, foi. Uhum. E eu fui no YouTube, fiz o procedimento certinho e eu não consegui. O YouTube falava assim, tente, não foi possível, tente novamente. Então eu tinha feito certo. Lutei várias vezes, não consegui. Sendo que eu sou acostumado a pagar vídeo a hora que eu quero. Fui lá no Facebook, da mesma forma, não consegui. Fazia tudo certinho e dizia que não foi possível, tente novamente. Aí eu pergunto, quem não deixou eu tirar o vídeo do ar? Ialvo. Será que eu posso fazer o que eu bem quero? Não é bem assim. Eu tenho que aguardar Ialvo mover as coisas e fazer as coisas fluir da forma que ele bem quiser. É assim que funciona. Exemplo. Há um tempo atrás, eu fiquei tão angustiado, que vocês não sabem, vocês não têm nem ideia. Eu tive conversando com o Cezinha ontem à noite, eu falei, Cezinha, o povo fala que está sofrendo, o povo não tem nem ideia o que é sofrimento. Eu sei o que é sofrimento. Então, diante de tanta coisa absurda em cima de mim, eu cheguei a falar com o Ialvo, para ele me substituir, colocar outro no meu lugar e me tirar desse mundo aqui. E foi respondido para mim que não tinha outro substituto. Que impressionar, hein? Que não tinha como substituir, porque não tinha como preparar outro em cima da hora para substituir. No dizer do povo aí, eu era insubstituível, que é o que o povo fala, essa palavra está entre o el aí, né? Que não tinha como substituir, que eu era o único para esse trabalho aqui. Quando eu digo para vocês, eu não estou brincando de bolinha de gude, eu não estou brincando. Querendo ou não, acreditando ou não, a população mundial vai depender da minha pessoa. O Alexandre de Moraes vai depender da minha pessoa. Vai. O Congresso Nacional vai depender da minha pessoa. Os juízes, advogados, promotores de justiça, a população em geral, querendo ou não, vai depender da minha pessoa. Eu não sou louco, eu sei o que falo. Eu sei o que falo. Tem uns coitados aí na internet que tem dito assim, mas cadê as curas? Esse Juarez fala que está com o poder na mão, mas por que não cura os doentes? A obra de Ialvo não tem nada a ver com a obra de Satanás. Curar corpo carnal e deixar o ser que está no corpo enrolado, embaraçado, que é o que faz as igrejas,
na idolatria, na miséria, no engano? Será que esse é o trabalho? É lógico que não. Eu disse na live anterior, o poder está em minhas mãos. Se eu quiser que alguém seja curado, ele é curado. Não estou mentindo. E tem uma, não tem blá, blá, blá e ladainha não, só que eu fico quieto. Uma irmã, eu disse na live passada, que ela entrou em contato comigo, só que olha o quanto eu foco nessas coisas. Eu não sabia mais. Olha, essa irmã entrou em contato comigo, dizendo que estava com um tumor, estava com um câncer, desenganada dos médicos, o médico mandou para casa para morrer, e que ela estava já sabendo que ela ia embora. Eu contei a história que essa irmã conversou comigo. Eu não fiz oração por essa irmã, nada dessas coisas. E a irmã foi curada. Isso tem tempo, isso tem mais de ano. Não perguntei ela certinho, mas faz mais de ano isso aí. Aí o que acontece? Eu contei isso para alguém nas redes sociais? Não, né? Por que eu não contei? Não é o meu papel. O servo e a serva de Yahweh trabalham em silêncio. O segredo está no silêncio. Aí, como na live anterior eu citei essa situação e disse assim, se a irmã querer se manifestar, é problema particular dela. Eu não sabia mais o nome da irmã e nem que estado morava. Essa irmã, ela estava na live, inclusive, fiquei sabendo, ela entrou em contato comigo, ela estava na live, aí entrou em contato comigo, aí, falando que queria contar o que aconteceu, eu pedi para ela gravar um áudio contando o que aconteceu. Eu vou rodar o áudio para vocês. Ela me permitiu colocar no YouTube para vocês ouvirem o que aconteceu. Mas aí eu pergunto, eu fico aqui, ai, que você vai ser curado, que não sei o quê, ppp. Cada situação é cada situação, cada caso é um caso. A gente vai com calma, com tranquilidade. Com calma, com tranquilidade. Luquinhas, faz favor, segura aqui. Esse aqui? O primeiro. Olha, vou rodar o áudio da irmã para vocês. Aqui, ó. Irmão Juarez, ontem eu estava ouvindo, né, a sua live sobre as curas, né, que Alro fez na vida dos irmãos. E assim, eu não sei se você lembra, acredito que você lembra de mim, né, que eu tinha conhecido a verdade, e quando eu conheci a verdade, foi olhando o Salmo 91, né, eu estava em desespero total. Eu até te contei mais ou menos essa história, mas eu vou te relatar aqui, né, melhor a história, como que foi, né, porque o tempo foi curto e a gente conversou pouco, e daí para cá, eu só tenho gratidão ao Yahweh, né, que ele tem feito coisas boas na minha vida, então não tenho o que reclamar, não tenho o que murmurar. Então eu quero contar aqui, relatar para os irmãos, né, ficar assim a par do que aconteceu comigo, né, com a minha pessoa. Foi assim, eu recebi um diagnóstico de um câncer em 2019, antes do meu pai entrar em óbito, né. Quando foi em junho, eu recebi esse laudo do câncer em mim, no mês de junho de 2019. Então, meu pai entrou em óbito em 2019, em dezembro, né? 4 de dezembro. Eu não quis fazer o tratamento,
porque eu estava cuidando dele também com câncer e vários outros tipos de fatores de doença, né? Várias outras doenças. Então, assim, eu relaxei, né? Comecei a tomar medicação caseira e não quis fazer o tratamento. Eu dei prioridade ao meu pai, devido a ele ser um velhinho, bem idoso, né? Então, minha vida era ele, era eu e ele, né? Então, assim, eu abri mão da minha vida e fui cuidar da dele, porque tudo que eu mais queria naquele momento era viver os últimos tempos de vida dele e queria também ficar mais um tempo com ele. Não queria tratar a doença. Eu não me preocupei, né, com o câncer em mim. Não me preocupei. Ele falava, trata, minha filha, trata. Eu, não, minha prioridade é você, pai. Então, eu não vou tratar, não vou mexer com isso. É até bom que eu morro primeiro que você, porque eu não estou preparada para te ver morrer. E ele estava bem debilitado nessa época, né? Só que acabou 6 meses depois, né? Ele entrar em óbito em dezembro. Então, aquilo ali para mim foi, né? O mundo acabou naquele momento. Tudo acabou, né? Porque era eu e ele era a minha vida, né? A gente era muito ligado um no outro. Aí, eu até me emociono, né? Lembrar do meu pai. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei, né? Aí, com essa doença, entrei em depressão. Tive uma depressão bem profunda mesmo, né? Na perca dele. E fiquei até 2020, início de 2022, sem mexer com a doença. Tomei remédio caseiro, depois larguei de mão, não quis mais tomar remédio caseiro, larguei de mão, né? Para mim, a vida perdeu o sentido naqueles momentos, né? Então, o que aconteceu? Quando foi em 2022, de janeiro para março, eu comecei a sentir bastante dores, né? Aí fui procurar um médico devido às dores, os remédios que eu estava tomando de farmácia, não estava mais suportando a dor, porque o câncer ele é uma doença que ele dói bastante, bastante mesmo. Aí eu fui, né, orientada a fazer a biópsia, né, para ver a gravidade do câncer. O câncer foi na mama, né, de início foi na mama. O tumor estava do tamanho de uma laranja, crescendo bastante, com fissura na minha mama. Se você quiser, eu até mando foto, você pode colocar no grupo, eu não me importo, sabe? Para relatar para os irmãos o que eu passei, né? Então, assim, o tumor estava do tamanho de uma laranja e vários outros tumores, né, ao redor. E após eu ter feito a biópsia, naquela luta, não era para mim fazer a biópsia, era para mim entrar com tratamento de imediato, né? Eu estava sendo orientada pelo doutor Laí, só que eu esqueci de perguntar sobre a biópsia, não perguntei ele sobre a biópsia, não era para fazer. Então, o tumor, quando você mexe nele, ele espalha, né, pelos órgãos. Então, nessa biópsia, porque furou 8 vezes, né, no mesmo local. Então, o que aconteceu? Pegou meu pulmão direito, pegou a minha coluna, pegou o tórax frontal. Então, o câncer em mim já não tinha mais o que ser feito, ele já estava em todo o meu corpo. E quando pega nos ossos e no pulmão é para matar, né? Então, eu fui, assim, desenganada, né, pelo médico, desenganada no total. Aí, nesse intervalo, eu estava vendo o Salmo 91. Aí veio o vídeo, né, do irmão Juarez, falando sobre, se não me engano, foi o vídeo YHWH, né, o absurdo das religiões. Eu me lembro mais ou menos que foi ele. Aí eu peguei e falei, meu pai, será? Aí eu fui conversando com o Yalro, né, ainda aprendiz, né, falando palavras erradas, errôneas, e fui falando com ele em pensamento, me dá uma direção, me ajuda. Aí eu pus à prova o nome Yalro, né, de uma necessidade que eu estava naquele momento financeira. E não tinha como eu além da doença, eu moro de aluguel até hoje, mas eu estava de aperto, né? E não tinha como eu arrumar aquele dinheiro, porque eu trabalhava como autônoma.
Aí eu falei assim, se este é o teu nome, meu pai, me prova agora, nesse momento, que é o teu nome e eu vou buscar de ti. Então eu liguei para um amigo meu, né, que é padre, e pensa num homem pão duro. Conversei com ele, expliquei minha situação e pedi ele uma ajuda financeira, né, uma mixaria, pouco dinheiro mesmo, porque eu ia pedindo um pouquinho, outro até eu conseguir, né, o tanto que eu precisava naquele momento. Aí eu pedi, ele falou, tá, vou ver o que eu faço aqui. Aí eu peguei e esqueci, né, daquele momento financeiro que eu pedi, fui fazer minhas coisas com dor, né, que aquele desespero por causa do câncer que já não tinha mais o que ser feito, né, o diagnóstico mesmo de morte. Aí eu peguei e algo foi, o celular tocou, né, recebi uma mensagem. Quando eu olhei, tinha um valor X, um valor bem alto na minha conta. Eu levei um choque, falei, meu pai. E ainda tive dúvida, não nego, tive dúvida. E comecei a ver, né, interessar pelos teus vídeos, comecei a ver. Na outra semana aconteceu a mesma situação financeira, porque eu consegui pagar minhas dívidas, porém ainda tinha dívida, né, que eu não ia conseguir suprir porque eu estava desempregada. E como eu era autônoma, eu não juntei dinheiro. E na morte do meu pai, eu gastei bastante, né. Então eu fui e fiz de novo, né, o pedido ao IAL e falei, meu pai, se este é o teu verdadeiro nome, a partir de hoje eu vou clamar de ti, mas eu estou nesse sufoco, você me conhece, né, bastante, sabe da minha vida, sabe a minha caminhada, a minha luta, e aconteceu. Eu fui, liguei para uma amiga minha, conversei com ela, né, ela entrou em contato com os amigos dela e veio o valor X que eu pedi, os 2 valores X que eu pedi. Então, a partir desse momento, eu nunca mais duvidei, né, de que o nome era Ialro. E a partir daí, Ialro foi só me dando bênção, né? Eu tive algumas tribulações na doença, tive sim, não nego, né? Tive problemas familiares na doença. É coisa que depois, quando eu tiver a oportunidade, eu quero te contar essa história e o que aconteceu, né? Teve uma pessoa que fez trabalho espiritual para mim morrer, né? E é da própria família minha, né? Então eu senti bastante agulhada, me furando, aí algo me tocou de ligar para essa pessoa e falar com ela, ó, tá em tal lugar o trabalho que você fez, você vai lá, tira do lugar, e eu já tô morrendo mesmo, né? E algo falou que se você não tirar, que você vai ter as consequências. E quando foi numa segunda-feira, quando foi na quarta-feira, eu não sentia mais essa pontada, porque ela foi lá e tirou o trabalho que ela tinha feito para mim morrer mais depressa, né? E depois eu te conto essa história. Aí eu comecei a buscar de algo. Aí eu te liguei em março, não lembro a data, mas eu te liguei em março. Quando eu te liguei em março, eu fui e falei com você, né? Falei, irmão, tá acontecendo isso, 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 isso. Você me perguntou se eu confiava no nome Yalro, se eu aceitava Yalro como meu salvador, como o meu pai, e que tudo ia ficar bem, que se eu confiasse, eu te falei que confiei sim, que acreditava no nome Yalro, sim, né, devido a ele ter me mostrado as coisas, né, que aconteceu. E nisso eu estava naquela tribulação, né, do câncer, naquela loucura que a gente fica, aquela depressão, né, aquela, sabe? É coisa demais que aconteceu. Aí, quando eu falei com você, você me falou que eu ia ser curada, que no nome de Alro, que eu ficasse tranquila. Eu lembro como hoje, você me perguntando bem assim, irmã, você me fez uma pergunta e eu te falei, olha, irmão, se for da vontade do Altíssimo Pai Alro, que eu for curada para falar do nome Alro, para servir a ele, eu quero ficar, mas senão eu estou preparada para ir. E eu estava preparada para ir, sim. Só que Alro fez diferente, né? Ele me curou.
Eu fui curada naquele momento, só que eu não sabia, eu recebi a cura através de ti. Eu não sabia que eu estava curada, só que passou 3 meses eu fui no médico. Aí o médico me pediu uma bateria de exames, né? E nos meus exames de sangue, tava tudo ok, sempre dando ok. Mas eu fiz o tratamento também com ervas medicinal, que algo me orientou a eu fazer. Eu tomei a fosfotelamina, a fosfopure, que algo também me orientou a continuar a tomar, tanto que hoje eu continuo a tomar ela, né? Eu nunca dei, durante o tratamento, eu nunca dei baixa imunidade, eu não dei anemia, eu nunca fiz uma cirurgia, meu peito cicatrizou por si só, né, com essas medicações caseiras e com a cura de Ialro, né, do Ser Supremo Pai Ialro. Então, aí, nesse intervalo, eu fui fazer os exames. Quando eu fiz os exames, o médico ficou olhando para os exames e olhando para mim, olhando para os exames e olhando para mim. Aí eu fui, que eu sou bem brincalhona, né, falei com ela, já sabia que eu estava curada, eu já sabia. Aí, no falar deles lá, né, aqueles nomes lá que eu não gosto nem de falar mais, na idolatria dele, eu fui e falei assim, não, o Altíssimo Pai me curou, porque ele não entende, não tinha como eu falar, né, então naquele momento lá eu falei, não, o Altíssimo Pai me curou, eu sabia que ele ia me curar, né. Aí ele pegou e falou assim, Helena, não tem nada, você não tem câncer em lugar nenhum do teu corpo, nenhum, eu não sei o que aconteceu, né? Falei com ele, não, as medicações caseiras que eu tô tomando e a confiança no Altíssimo Pai. Naquela época eu não sabia falar, né, irmão, sobre Ialro, hoje eu já falo dele, todo mundo que me pergunta, eu falo o Ser Supremo Ialro que me curou. Então naquela época eu não sabia falar, eu falava o Altíssimo, né, que foi o que a gente aprendeu no início. Então, eu me curei, hoje eu sou gratidão total a Ialro pela cura, né? E gratidão a ti, porque foi através de você que eu conheci o Pai, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. E logo em seguida, foi esse ano, há 7 meses atrás, além de Ialro me ajudar financeiramente, porque eu não tenho o que reclamar, assim, não sobra dinheiro, mas também não falta. Se eu falar que tá faltando, que eu tô passando aperto, que eu tô passando necessidade, eu tô mentindo. De alimento, de aluguel, de energia, de água, de luz, às vezes a gente passa assim, tipo um aperto, mas fome não, né? Seria até pecado eu falar, né, que eu tô passando necessidade. Eu luto, eu trabalho, eu vendo meus docinhos na rua, né? Eu vendo meus biscoitinhos, eu vendo minhas coisas, né, que eu faço caseiro em casa, então eu tenho ânimo para sair e vender. Né, eu vendo nos bares da cidade, só não trabalho no 7º tempo, porque eu sigo direitinho o 7º tempo, né? Então, mas após o 7º tempo eu trabalho, eu fabrico, então eu corro atrás, eu não tenho aquela dependência de ficar pedindo. E algo sempre vinha, todas as vezes que eu vou vender o meu biscoitinho, que eu conto a minha história para a pessoa, por que eu estou vendendo, né? E algo sempre envia uma pessoa para me dar uma gratificação. Então, eu não tenho o que reclamar, não tenho o que falar assim, que eu tô no aperto, que eu tô assim, que eu tô mal. Eu não tô mal, eu tô bem. Eu tô bem. E eu só tenho gratidão a ti e a Ialro, né? Porque se não fosse conhecer o nome Ialro, né? Eu tive experiência com Deus, com Jesus, com macumba, com espiritismo, com candomblé, com tudo que você imaginar, eu já passei. É porque era para mim ter passado pelo câncer para poder conhecer a verdade. Né? E era para mim ter vivido tudo isso na macumba, no candomblé, no espiritismo, né? Na cachaça. Não deixa de ser prostituição, porque quando a gente é solteira, a gente namora aqui, namora ali. Então, eu passei por todos os erros. Eu vivi o erro. E foi necessário eu passar, eu viver por tudo aquilo. Eu nunca murmurei o câncer, nunca murmurei, nunca reclamei, né? Porque uma hora eu sabia que a conta ia chegar. Uma hora eu tinha na minha cabeça que a conta ia chegar para mim, eu tinha que pagar, eu tinha que passar por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu vivi.
Entendeu? São tudo consequências dos meus erros, dos meus atos, no meu falar, no meu agir, às vezes magoar o meu próximo, magoar o meu irmão. Então eu tive que viver isso, eu tive que viver o câncer. Eu nunca murmurei, eu reclamava das dores, porque as dores do câncer, quem nunca viveu um câncer, é desesperador, sabe? A gente desespera. A gente entra em colapso, você quer morrer, você quer suicidar, né? Você não tem perspectiva nenhuma de vida. É um terror que você vive, é um desespero total. Mas ao conhecer algo, eu não tive. Depois que eu falei com o irmão, eu não tive mais aquele desespero, eu não tive depressão, eu não tive angústia, eu não tive nada. Eu conheci meu esposo, tem 7 meses, a gente casou. Quando eu falei com o Ialro, eu falei: meu pai, meu braço está tão inchado, eu trabalhando, se tu puder enviar uma pessoa para mim que seja dos irmãos de Alro, né, que seja o teu filho, para me ajudar, para acrescentar na minha vida. Eu não estou pedindo um homem rico, eu não estou pedindo riqueza, eu quero sobreviver. Eu não quero ser rica, eu quero sobreviver. Irmão, é incrível, sabe? Incrível não, essa palavra é errada. É gratificante, sabe? Eu queria ter conhecido Yalro quando eu nasci. Eu queria ter servido ele quando eu nasci, de verdade, porque minha vida hoje, eu vou falar para você, minha vida hoje, ela, assim, a gente não fala 100% porque a gente vive, né, no terreno do inimigo. Mas eu não tenho o que reclamar, eu sou gratidão sempre a Yalro, gratidão sempre, eu só tenho a agradecer. E fico, assim, bem alegre, sabe, irmão, de estar relatando isso para você. Quero te conhecer no pessoal, né? Você, a Sara, os outros irmãos. E quero contar a minha história, o meu livro de história para vocês olhar bem assim, ver que o que eu vivi lá atrás, né, que eu lembro porque eu conto, não tenho vergonha de lembrar do meu passado, de contar o meu passado, porque hoje eu sou uma pessoa, né, em Alro, então minha vida hoje ela é bem melhor, não tem explicação, é só quem vive, quem sente a presença de Alro, né, o tempo todo, a proteção dele, é só gratidão, sabe, irmão? É só gratidão. Eu fico assim. A gente chora, né? Porque é sem explicação. Eu me sinto que logo estarei com meu pai. Logo estarei com meu pai, Alro. E estarei com meu irmão, né? Que me deu a oportunidade, que é o meu velhinho, né? E eu sei que Alro tá cuidando bem dele, porque eu lembro que uma vez você me falou, né, irmão? Eu pedi por ele, né, que eu te contei um sonho, né, do meu velhinho. E você pediu para mim pedir por ele, e eu senti que Alro tá com ele, tá cuidando dele para mim, sabe? Porque ali era minha vida, né? Meu velhinho era minha vida. Eu sei que Alro, eu sei que eu vou encontrar ele, eu sinto. E hoje eu busco de Alro, né? Pelo um sobrinho meu, né, que é pequenininho, já conheceu o Alro. Hoje eu busco dele para resgatar ele, trazer de volta e ele ficar comigo, para me orientar ele no caminho correto. Que esse é meu desejo hoje, né? Hoje, assim, às vezes eu tenho um sofrimento pouco, né, por causa dele. Mas eu tô bem, meu esposo é uma pessoa boa, eu não tenho o que reclamar dele, sabe? E a gente está vivendo bem, a gente está tranquilo e eu só tenho gratidão por Yalro. E por ter te conhecido, né, através de um vídeo. E é só gratidão, irmão. É só gratidão, só agradecer, agradecer, agradecer. E não tenho nada que reclamar. Que assim seja. Fica o meu abraço, né, a você, a Sara. E logo, Yalro vai me dar a condição financeira para estar aí com vocês, visitando vocês, eu e meu esposo, e te conhecendo, né, no pessoal, que é a minha vontade também, né? E eu e meu esposo queremos estar aí com vocês, logo, logo. Confiar em Alro e ele vai nos dar condições financeiras para estar aí. E
Pronto. Tá bom. Aí ela vai estar no final para se despedir. Meus irmãos, então é o que eu relatei na live anterior. Eu não, eu trabalho no silêncio. Iarro trabalha no silêncio, tá? A gente sabe das coisas, a gente fica calado, faz de conta que a gente não sabe. A gente é xingado, não revida, fica calado, né? Porque a gente tem certeza 100% das coisas, né? Eu vou também, aqui nessa live, mostrar uma outra situação. Tem uma irmã de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Ela teve um sonho dado por Ialro. Veja bem, tem que tomar cuidado com sonhos, porque Satanás é especialista em dar sonhos para enganar as pessoas. Porém, não quer dizer com isso que, às vezes, Ialro dá um sonho verdadeiro. Quando Ialro dá, é verdadeiro, né? Às vezes, Ialro, de acordo com a posição da pessoa, a sinceridade da pessoa, Ialro, às vezes, dá um sonho mostrando alguma coisa. Vocês têm observado que eu disse em vídeos e em lives que o nosso barco, ele não está à deriva. O nosso barco está a salvar os demais barcos. E uma irmã teve de Ji-Paraná, Rondônia, ela teve um sonho, né, com a minha pessoa, e aí ela até gravou um áudio, o áudio dela estava baixinho, eu pedi ela para regravar o áudio, ela regravou direto para a Sara, e aí eu vou rodar esse áudio, ela contando o sonho dela, e eu vou dar aqui no ar a interpretação do sonho dela. Vamos lá. Eu tive um sonho um tempo desse, e agora eu vou contar. Então eu estava no mar, e lá no mar tinha muitos barcos. E tinha um barco que era bem grande, forte, né? Não tinha nenhum vento que o destruísse. E esse barco, e existia outros menor, frágil, que se desfazia muito rápido. Observe o que ela disse. Vai continuar, eu dei uma pausa aqui para me explicar. Ela sonhou que viu um barco grande no meio do mar e que não existia nada que o destruísse. Ok? E depois ela viu vários barcos pequenos. Vai lá, continua. No meio do mar tinha uma boca negra. E ali, aqueles barcos menores, aquela boca negra ia engolindo a todo. Observa que no meio do mar, ela tinha uma boca negra, e aquela boca negra engolia os outros barcos. Prossegue. E o barco grande tinha alguns irmãos dentro, não era muito, não. E quem conduzia... Observa que no barco grande, que nada conseguia destruir, tinha uns irmãos, mas não eram muitos, eram poucos. Continua. Conduzia o barco grande, forte, era o irmão Juarez. Observa que quem conduzia o barco grande e forte, que ninguém conseguia destruir, era o irmão Juarez. Continua. E ele conduziu esse barco até chegar na praia. Ao chegar na praia, aí saímos de dentro do barco e o irmão Juarez nos conduzia até uma árvore muito grande. Olha, eu fui conduzindo o barco até chegar na praia e aí eu levei o povo que estava comigo para debaixo de uma árvore bem grande. Vai. Uma sombra bastante. E ali nós entrávamos debaixo daquela árvore. Era uma tranquilidade tão grande que não existe nesse mundo. E então, a escuridão... Olha,
ela viu, eu levava para debaixo da árvore o povo, e debaixo da árvore, embaixo da árvore, tinha uma tranquilidade jamais vista nesse mundo. Continua. Desaparecia. Não existia mais escuridão. E a escuridão desaparecia. Vamos lá. Eu disse que o meu barco não está à deriva. Ela viu o mar. No meio do mar tinha um barco grande, indestrutível, ou seja, ninguém conseguia destruir esse barco. Inclusive, no outro áudio que ela contou, ela não contou nesse, que dava um vento, mas no vento não atingia o meu barco. O vento forte não atingia meu barco. Tá? Então, o que é que acontece? E existia uma boca preta no meio do mar que engolia os demais barcos. E eu, com pouca gente, cheguei embaixo da árvore grande. Quem é a árvore grande? Yahweh. O sistema perfeito. É pouca gente que vai conseguir chegar no sistema perfeito agora. Quando é isso? Agora! E algo está mostrando com nitidez que estou com a verdade e que ninguém no mundo vai conseguir me destruir. E que as pessoas que me acompanharem, que adentrar no que estou dizendo, vai chegar no lugar de sombra fresca, tranquilidade total. Vamos lá. Vamos para a Bíblia agora. Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis ele que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja bem, Yahushua ali com os seus seguidores, ele declarou que chegaria um tempo no mundo como nunca houve igual, aonde surgiria muitos falsos profetas, que eles seriam tantos e que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. O que acontece? Está aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Observa que nunca teve templos religiosos no mundo como hoje. É uma imensidão de entidades religiosas pregando o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, o mesmo Emanuel. Mas não está em Mateus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, que só há um nome pelo qual se possa salvar. Satanás escondeu o nome e plantou os demais nomes enganosos
embaraçou a população mundial, enganou a população mundial e arranjou vários padres e vários pastores para colocar vocês para adorarem os demônios. Na contramão, com ensinamentos satânicos. Observa que eles ensinam que a baba é pecado. Então o Pai que criou todas as coisas, fez os homens e pregou o pecado na cara dos homens, sem lógica. Aí você pega o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Então Arão era barbudo. Então ele vivia em pecado. Eles dizem que é sujeira, então ele vivia na sujeira. O Messias vivia na sujeira, ele era imundo. Abraão era sujo, era imundo. Os profetas que passaram por aqui, todos eram barbudos e cabeludos, então eles viviam na imundice. Será que esses homens estão pregando a verdade? Será que esses homens não são os falsos profetas que viriam no mundo desfazendo o que o Pai fez? Quando você rapa a sua barba, você está desfazendo aquilo que o Pai lhe deu. Porque se fosse para você não ter barba, o Pai tinha feito o teu rosto igual o rosto da mulher. Acontece que vocês estão cegos, servindo a pastores, os falsos profetas, que viriam no mundo e que seriam muitos, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Acorda enquanto é tempo, porque o tempo final chegou. Chegou o tempo de você acordar e sair da mentira de Satanás, do engano dos falsos profetas que viriam no mundo. Estão aí. São multidões de padres e pastores que não trabalham, que vivem da lã das ovelhas, extorquindo a população, pegam dinheiro até de cadeirante. Que Deus é esse que pega dinheiro até de cadeirante? O Vaticano é ouro puro e não param de pegar dinheiro. Campanha de devotos e campanha não sei de quê. Roubando milhões e milhões dos pobres, coitados bem-intencionados. Pastores são sacos e mais sacos de dinheiro. O saco deles é furado, não é sem fundo, nunca enche. Mas não está escrito que de graça receber, de graça dai. Não está escrito lá em Gênesis que o homem tem que viver do seu trabalho. Não está escrito em Atos 17, capítulo 24 e 25, que o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Se ele não habita em templos feitos por mãos de homens, o que está fazendo vocês nessas igrejas? Essa irmã aqui que recebeu a cura, ela está numa igreja? Não! E eu vou estar contigo aonde você estiver. Padres e pastores, se deu a dor de barriga, não cuidam nem da barriga deles, tem que procurar um médico. Será que vai cuidar de você, de mim, minha irmã? Meu irmão, acorda! São ladrões, bandidos, usando o evangelho falso que Satanás fez, extorquindo o povo. Mas está lá, escrito em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, são lobos.
Acorda enquanto é tempo. E surgirão, Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pergunto a você, por que tanto templo religioso, tanta placa de igreja, se todos adoram o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Emanuel, o mesmo Senhor que é Baal? Por quê? A Assembleia de Deus diz que ela que está certa, adorando o Deus, o Jesus, o Jeová, o Emanuel. É contra a Igreja Católica. Diz que a Igreja Católica está errada. Mas a Igreja Católica adora Deus, Jesus, Jeová e o Emanuel dela. A cristã no Brasil diz que ela que está certa. Mas adora o mesmo Deus, Jesus, Jeová, o Emanuel, que a Igreja Católica e as outras adoram. O adventista diz que ele que está com a verdade, mas adora o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Jeová, o mesmo Emanuel, que os outros adoram. A macumbaria diz que ela está certa, adora o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Jeová, o mesmo Emanuel, o mesmo Senhor que é Baal, que as igrejas adoram. O mesmo Espírito Santo que desce dentro do centro de macumba é o mesmo Espírito Santo que desce na Igreja Católica, fala língua estranha. É o mesmo Espírito Santo que desce na Assembleia e fala língua estranha na Assembleia de Deus. É o mesmo Espírito Santo que desce na Cristã do Brasil, falando língua estranha. Tudo nem de Satanás. Gaiolas de Satanás prendendo o povo bem intencionado, extorquindo e pegando o dinheiro dos coitados. Vocês têm que acordar enquanto é tempo, porque a verdade chegou. A figueira brotou. O que é a figueira? Os verdadeiros ensinamentos que o Messias lá no passado ensinou. Ele falou, vai acontecer isso, aquilo lá, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando vedes todas essas coisas, tá? Aí ele disse assim, sabeis que está próximo o verão. Observa, Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas aconteçam. Qual a geração? A geração onde estão esses acontecimentos que está aí hoje. Não passará essa geração sem ser tomado providência. Vocês, acreditando ou não, eu sou o enviado do Pai e alvo do mundo para desmanchar todo o rolo satânico. Quem abraçar a verdade vai entrar debaixo da grande árvore e vai viver uma vida tranquila, calma e serena num gozo profundo. E quem rejeitar a verdade os barcos, o mar, o buraco escuro vai chupar vocês e vai levar vocês para outro sistema. Pagar tudo o que fez de errado para depois ter uma nova chance. Não quero isso para você. Eu quero o teu bem. É o que eu disse. Aquilo que plantar, você vai colher. Yahweh está conosco. Nos ajudará. E venceremos toda a batalha. Quem achar que eu estou brincando de bolinha de gude, está enganado. No próximo 7º templo, haverá uma live, isto é, se haver energia elétrica e internet.
Essa live que vem vai ser um grande conforto. É uma live de uma alimentação vinda das alturas. Irei mostrar algo impressionante. Tá? Vai ser uma live farturosa de bênçãos para você. Não perca. Ok? Deixo aos irmãos e às irmãs um forte abraço. E você que não deu esse joinha aí, esse likezinho aí, aperta aí esse joinha, essa mãozinha aí com esse dedinho, que é para o YouTube recomendar esses vídeos a outras pessoas. E se inscreva no canal Juarez C. Vital. Embora o YouTube está escondendo as visualizações, esses vídeos estão atingindo o mundo inteiro. Estou sabendo que as pessoas estão pegando os vídeos e postando na linguagem deles nos outros países, tá? Meus vídeos estão circulando no mundo inteiro. Essa é a obra final da Terra, tá? Quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, virá o fim. A coisa vai pegar, tá? Vai ficar no mundo pouca gente. E essa pouca gente já vai entrar num grande gozo e tranquilidade com o Iau. Um abraço a todos vocês, que assim seja. Sim, sim.